Igreja Cristã Verdade da Cruz, nós fazemos séries de mensagem. Nós acreditamos que Deus deu a sua palavra em livros. Deus não deu a sua palavra em tópicos e Deus não deu a sua palavra em temas. Se Deus quisesse ter feito assim, Ele teria feito. Mas Deus deu a sua palavra em livros para que a gente entendesse os versos à luz do seu contexto. Nós trabalhamos com o livro de Romanos inteiro, Romanos todos os capítulos, e agora nós entramos no livro de Gênesis. Nós vamos passar capítulo por capítulo, verso por verso. Gênesis tem 50 capítulos, irmãos. Isso quer dizer que a nossa peregrinação é grande. Mas daqui a 1 ano e meio a gente termina Gênesis, amém? Em nome de Jesus. Vinícius vai ter casado, o pessoal vai ter casado, a gente vai estar em Gênesis ainda. Vamos ficar mais em Gênesis que Abraão, Henrique. Já pensou nisso? Meu filho pega a última aventura. Vai pegar. Irmãos, vamos ler. Gênesis 1, 27, nós vamos até o verso... a gente vai entrar no capítulo 2, a gente vai seguir. Vai com fé, irmãos. Uma hora a gente termina de ler. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Essa verdade está precisando ser lida esses dias. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que é fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra, e todos os seus exércitos, e todo o seu assim os céus, a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Esse é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali não há o bidélio e a pedra. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Esse é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tornou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E o último verso que nós vamos ler diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Nós acabamos de passar por, acho que 2 meses atrás, 1 mês atrás,
uma grande campanha publicitária e governamental contra a ansiedade. Dizem que essa geração que nós estamos vivendo é a geração da ansiedade, é a geração da depressão. São doenças do século XXI que estão impregnando em nós, porque elas estão impregnando na cidade. As doenças da cidade vão impregnando na vida dos cristãos também. Nós temos ansiedade pelo futuro, nós temos ansiedade pelos trabalhos que nós vamos entregar, nós temos ansiedade pelos trabalhos de faculdade, nós temos ansiedade por tudo, por um casamento, relacionamento. Qualquer motivo é motivo para nós sermos ansiosos. E a ansiedade é um bichinho que vai nos corroendo por dentro. É tipo uma teclinha que vai batendo na nossa cabeça, a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser aquele problema. A gente vai pensando no problema, refletindo no problema, querendo resolver o problema, buscando formas de resolver o problema, vendo se realmente o problema não tem solução. É a ansiedade. Nos dá insônia, nos causa preocupação, tira a nossa paz. E nós vemos aqui no dia 7º que Deus ele descansou. Olha que maravilha. Deus descansou. E por que Deus descansou? Deus precisava descansar? Se você não sabe, Deus ele não se cansa. Deus não dorme. Deus não repousa. Deus ele não precisava descansar para poder recuperar suas forças físicas. Deus ele descansou para nos deixar uma lição. E a lição é que nós precisamos aprender a descansar também. O título da mensagem essa noite é Descanse com o Senhor. Descanse com o Senhor. Você precisa aprender a descansar em Deus. Vamos orar? Pai Santo, Eterno Deus, nós entregamos o nosso coração diante de Ti. Nosso coração que é abalável, nosso coração que é ansioso, nosso coração que é preocupado. E tantos problemas têm nos acometido, Senhor. Nós não conseguimos livrar os nossos pensamentos disso. Pedimos a Tua ajuda essa noite, Senhor. Que o Senhor nos liberte para uma vida contigo. Que o Senhor nos permita provar de descanso. E que possamos ser levados para o Teu propósito. De ter uma vida abundante, cheia e plena. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos em uma série de mensagens do livro de Gênesis. E o livro de Gênesis é a história da criação de tudo. O início de todas as coisas. Deus criou o mundo. O mundo não foi feito por uma explosão, o mundo não surgiu por acaso. Esse mundo, como você vê, foi projetado. Tão projetado quanto o carro que você tem, tão projetado quanto a casa que você mora. Nenhum desses dois produtos são caos. Veio um arquiteto por trás, veio um projetista por trás, desenhou aquele carro, desenhou aquela casa, colocou a ordem no lugar e disse, as coisas vão ser assim. Da mesma forma, foi assim que Deus criou o mundo. E a Bíblia também nos relata que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não está dizendo que nós somos a imagem e semelhança física de Deus, mas a imagem e semelhança espiritual. Todo ser humano é dotado de inteligência, todo ser humano é dotado de criatividade, todo ser humano é dotado de intelecto, raciocínio, possibilidade de crescimento, de aprendizado, e todos esses atributos refletem a imagem do caráter de Deus que está impregnado na vida de todo ser humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano não foi criado por um efeito evolutivo, ele não veio do macaco, nem de uma célula unicelular que veio se desenvolvendo com os milênios. Isso que você aprende no ensino médio, a teoria de Darwin, sempre vai ser teoria, porque eles nunca vão conseguir provar aquilo que a Bíblia reprova. O ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi feito para povoar a terra, dominá-la e aprimorar a criação de Deus. E nós estamos aqui. Deus cria o homem à imagem e semelhança. Deus faz árvores frutíferas. Naquele tempo, no tempo de Adão e Eva, não precisava de muito trabalho para arar a terra, para calibrar a terra. Você jogava uma semente e não esperava muito tempo, logo brotava, logo se desenvolvia.
A terra criada por Deus foi feita para dar uma resposta muito mais rápida do que a que nós temos hoje. Hoje em dia a terra se cansa. Hoje em dia você não pode ficar plantando toda hora. Demora para colher um fruto. Não era assim na época de Adão e Eva. Deus havia projetado toda a criação para dar uma resposta rápida ao homem. Toda a terra para ser muito boa e dar todos os tipos de frutas, de verduras. E o homem tinha tudo aquilo que ele precisava. 31 diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. 2:1 Assim os céus e a terra e todo o seu exército, os anjos, Deus criou os anjos, terminou os seus exércitos, foram acabados. Verso de número 2: e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no dia sétimo de toda obra que tinha feito. Verso 3: e abençoou o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Olha que interessante. Primeiro, Deus ele trabalha no dia sétimo. E depois que ele trabalha no dia sétimo, ele finaliza a sua obra no dia sétimo. E aí então, depois de finalizar a sua obra, ele descansa. Por que os cristãos não guardam o sábado? Existe um grupo chamado Adventista do Sétimo Dia que pega passagens como essa e diz assim: olha, a gente tem que guardar o sábado, porque aqui está dizendo que Deus descansou no sábado, que Deus abençoou o sábado e que Deus inclusive o santificou. Isso é sinal que nós temos que guardar o sábado também e descansar nesse dia. A resposta que nós devemos dar é a seguinte: é que Deus ele não terminou de fazer a sua obra e já abençoou o sábado ali. Deus vai abençoar o sábado muito tempo depois, quando Moisés desce com as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, e ali é grifado o 4º mandamento: guardarás, santificarás o dia de sábado para o guardar. E como foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, ele coloca esse adendo: e Deus abençoou o dia sétimo como um lembrete, porque ele já tinha recebido os 10 mandamentos, ele já tinha recebido o 4º mandamento, que era guardar o sábado. Mas isso não significa que Deus abençoou o dia sétimo logo depois de terminar toda a obra da criação. Mas o fato é que Deus descansou nesse dia. É que Deus ele terminou a sua obra nesse dia de sábado. E Ele também está nos chamando para descansar. Ele está nos ensinando que todo ser humano precisa de descanso. E descanso não é um dia. Porque muitas vezes você vai ter que convir comigo que existem dias que você pega para descansar e que você não consegue descansar. Existem dias que você pega de folga e não consegue tirar folga. Porque o seu pensamento está na preocupação, a sua mente está ansiosa, o seu pensamento está no problema, aquilo te domina. Descansar não é necessariamente pegar um dia de folga. Deus nos chama para descansar em algo muito mais glorioso. No Novo Testamento, nos é apresentado um homem e Deus que chega e nos ensina o seguinte: eu sou o Senhor do sábado, eu sou o verdadeiro descanso. Em Hebreus 4 nos é dado a mesma ideia. Em Colossenses 2, 16, 17 e 18, diz assim: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa, lua nova ou sábados. Ninguém vos julgue pelo sábado. Por quê? Porque isso são sinal daquilo que viria. Quem é que viria? Cristo Jesus viria. Cristo Jesus veio. E como Ele veio, nós não precisamos mais descansar no dia sétimo. Ele é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso de toda a nossa frustração, luta e tentativa de conquistar a salvação pelas nossas próprias obras. É impossível.
Cada vez que a gente tenta conquistar a nossa salvação sendo bom, sendo verdadeiro, sendo honesto, a gente acaba quebrando os mandamentos. A gente acaba pecando. E a gente se frustra e fala, puxa vida, eu acho que eu nunca vou conseguir. E aí Cristo vem nos dar descanso. Ele oferece a seguinte proposta: descanse em mim. Pare de trabalhar pela sua salvação. Eu já te dei a sua salvação. Eu já conquistei na cruz. E agora em mim você vai ser bondoso. Em mim você vai ser amoroso. Em mim você vai guardar os mandamentos. Não para ser salvo, mas porque você é salvo. Não para ser filho, mas porque você é filho. Então você vai pelo mundo e faça boas obras. Jesus é o teu descanso espiritual. Jesus, ele quer ser o teu dia sétimo. Jesus, ele quer ser o teu oásis no meio do deserto que você tem enfrentado. Quando a gente não conhece a Cristo, a gente passa pela vida enfrentando os problemas de uma certa forma. Mas depois que nós estamos em Cristo Jesus, depois que Ele nos recebe em seu reino, nós devemos enfrentar os problemas de um outro jeito, de uma outra forma. Como? Descansando em Deus. Descansando em Deus. Se aquilo que era impossível não dependia de nós, Ele fez, será que Ele não vai trabalhar por nós também tudo aquilo que é possível? Tem um verso de Romanos que eu amo, que diz assim: você deveria gravar nas paredes do teu coração. Se Deus foi capaz de dar o seu único filho, quando nós ainda éramos pecadores, não nos dará junto com Ele todas as demais coisas? É uma pergunta. E a resposta é claro que dará. É óbvio que dará. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus que Ele me deixou, já me deu todo o necessário para a vida e para a piedade. Peça por sabedoria diante de Deus, e Ele vai ensinar você a administrar os teus problemas. E posso te falar outra coisa: existem coisas na vida que não têm solução. Existem coisas na vida que não dependem de você. Se encaixa naquela pregação que Jesus Cristo falou: olha, por mais que vocês se preocupem, vocês não conseguem acrescentar 1 centímetro na estatura de vocês. O que Jesus Cristo estava querendo dizer naquele sermão é: vocês estão desperdiçando tempo em se preocupar. Se preocupar não adianta de nada. Se preocupar não resolve os problemas. Se ansiar não traz a solução para as coisas. Era isso que Jesus Cristo estava querendo dizer. E aí ele apontou para Deus e disse assim: olha, Deus, Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas básicas para a vida. E Ele dará a vocês, porque Ele preparou roupa para as flores do campo, e Ele preparou mantimento, comida para os pássaros que estão no céu. Vocês têm muito mais valor do que as flores do campo e os pássaros que estão no céu. Confiem em Deus, porque Ele está cuidando de vocês. Jesus quer ser o seu descanso. Eu amo aquelas palavras que chegam para a gente e dizem assim: olha, se arrependa dos seus pecados, vem para Jesus, você é um sem vergonha, você está pecando, você tem que se arrepender, vem até Ele, Ele vai te salvar. Isso é verdade, você tem que fazer isso. Mas é também verdade que Jesus disse assim: olha, vinde a mim todos os que estão carregados, todos aqueles que estão com fardos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, eu sou manso e humilde de coração. Talvez na vida você esteja carregando fardos. Você está colhendo as péssimas consequências do seu pecado. Você está colhendo toda uma vida frutífera sem Deus. Você está com tantos problemas que você não sabe resolver. Você se sente abandonado, você se sente largado, você se sente aflito. Jesus está te dizendo essa noite: você pode descansar em mim. Eu tenho o direito de ser o teu descanso. Será que você não pode acreditar que eu estou resolvendo, que eu estou entrando na tua vida com propriedade? Deus pode resolver os teus problemas. Deus pode lançar o teu problema para longe. Deus pode mudar a sua realidade.
Deus pode transformar o teu problema. Deus pode fazer com que ele desapareça. Ou Deus também pode te dar força para passar por tudo isso. De qualquer forma, você vai ganhar muito se colocar todas as suas preocupações diante de Deus. Ele vai te dar força. Ele vai ser suficiente para você. Você não precisa ter medo, pode descansar nele. Ele é a melhor pessoa para descansar. Às vezes a gente está passando por tantos problemas e a gente sente a vida como os discípulos sentiram quando estavam no barco. Como os discípulos sentiram quando estavam no barco. Eles estavam naquele barco, Jesus estava ali, a tempestade vinha e lançava de um lado, lançava de outro, e os discípulos ficaram atemorizados e Jesus ali estava dormindo. Aí os discípulos falaram: Senhor, acorda, será que você não está vendo que a gente vai morrer? Aí Jesus vira para eles e fala: ô homens de pequena fé, até quando que eu vou estar com vocês? Jesus fez com que a tempestade se calasse. Mas Jesus queria, na verdade, que os discípulos se calassem. Ele queria chegar para os discípulos e falar: olha, fiquem quietos. Está com tempestade, está um caos, mas eu estou com vocês no barco. E só a minha presença com vocês aqui no barco já é o suficiente para vocês não terem que olhar para essas ondas. Jesus está com você na tua vida. Jesus é o dono da tua vida. Jesus é o capitão da tua alma. Se Ele é, por que você está com medo? Se Ele é, por que você está olhando para as circunstâncias? Eu tenho me perguntado isso nas minhas orações. Eu preciso ser honesto com você. Nessas últimas semanas eu tenho me achegado diante de Deus. Eu tenho falado: Senhor, tira esse medo que eu tenho de acreditar que o Senhor não vai ser suficiente, de acreditar que o Senhor não vai suprir, de pensar que o Senhor não vai me agarrar e vai deixar eu quebrar a cara. Senhor, esses medos são irreais, são fantasias que eu criei, eles não existem, porque o Senhor me salvou. Eu sou teu, Senhor, tu és o capitão da minha alma, o Senhor vai me guardar. Que medos irreais e fantasiosos são esses que a gente cria? Será que a gente está acreditando que o nosso Deus não é suficiente? Deus é um Deus que descansa. E Ele te convida a descansar também. Foi para isso que Ele descansou nesse dia. Para te convidar a descansar com Ele. Se você sabe que o teu Deus vai ser suficiente, que o teu Deus vai te dar energia, vigor para passar por todas essas grandes tribulações, você não acha que a tua oração tem que mudar um pouco? Em vez de orar: Senhor, tira, Senhor, resolve, Senhor, você está vendo, por favor, Pai, mexe aqui para eu poder ter. Ao invés dessas orações, será que não é muito mais útil a gente orar: Senhor, seja feita a tua vontade? Senhor, mas essa gente vai me abandonar. Seja feita a tua vontade. Senhor, mas a crise financeira aqui vai me pegar. Seja feita a tua vontade. Senhor, mas esse problema eu não sei se eu vou administrar, como é que eu vou resolver isso? Seja feita a tua vontade. Na maioria das vezes a igreja nos ensina que oração é isso, né? É chegar diante de Deus com os nossos pedidos e falar: Senhor, eu quero agora. Senhor, por favor, resolve. Por favor, Senhor, o Senhor está vendo como está a minha vida. Oração não é alguma fórmula mágica para Deus fazer aquilo que você quer que Ele faça. Porque tem gente que está mentindo assim. Se a pessoa ora em nome de Jesus, então, né? Orou, fez o pedido e falou: em nome de Jesus, amém. Até capricho no nome de Jesus, né? Estava orando: Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, resolva, Pai Santo, em nome de Jesus, vai à frente. Em nome de Jesus, até imposta um pouco, mas em nome de Jesus, amém. Como se Deus lá de cima fosse olhar para nós e falar assim: nossa, Ele falou em nome de Jesus. Agora eu vou ter que resolver o problema dele. Meu Deus,
Puxa vida, o que eu vou fazer? Falou em nome de Jesus? Não, agora eu tenho que resolver. Oração não é para você mudar o coração de um ser que é imutável, que é Deus. Não é para fazer ele mudar de ideia. É para que você aprenda a ser submisso à vontade de Deus. É para que você tenha recurso para reduzir a tua carne, para se humilhar, para lutar contra você mesmo. É para isso que a oração serve. É impressionante, mas quanto mais eu oro, mais eu descubro que eu sou caído, mais eu descubro que eu sou dependente de Deus. Eu não sei você, eu vou falar por mim. Tem muitas orações que eu fiz pedindo coisas grandiosas, coisas que eu achava que eram boas, e eu olho hoje para trás e eu tenho vergonha do que eu pedi para Deus. Falo, meu Deus, ainda bem que o Senhor não ouviu. Aquela passagem, né, que diz que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Eu estou brincando aqui, eu não estou interpretando não, viu, irmãos? Mas eu imagino que é mais ou menos assim. A gente vai pedindo, Senhor, por favor me dá, por favor me abençoa. E o Espírito Santo fala, não dá, por favor, não dá, não faz isso não resolve não, deixa ele aí. Muitas vezes o Espírito Santo, eu acredito que ele vai orando o contrário, porque a gente não sabe aquilo que é bom para nós. A gente não sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que a gente precisa aprender é descansar. É isso que a gente precisa aprender. E aqui nesse texto nós temos alguns bons motivos para descansar. Olha só o verso de número 4 e 5. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Deus cuidou de todas as coisas para que o homem tivesse mantimento. Verso de número 6 encerra. Um vapor, porém, um vapor d'água, tá, irmãos? Acho que vapor é d'água, né? Acho que eu fiz um pleonasmo aqui. Subia da terra e regava toda a face da terra. Deus preparou toda a criação. Deus preparou todas as coisas que existem para que o homem viesse e exercesse o seu domínio sobre a terra. A terra foi preparada por conta do homem. A terra foi preparada para o homem. Deus supriu. Deus criou, Deus planejou para que nós habitássemos nele. Por que a gente ainda tem dúvida que Deus não vai suprir, que Deus não vai fazer? Teve uma irmã que perguntou para mim assim, pastor, eu não sei se eu vou casar, eu estou ansiosa, eu não tenho nem namorado ainda, pastor, o que eu faço? Eu tenho que orar. E aí eu copiei a resposta de um pastor que eu vi na internet, dei um Ctrl+C e um Ctrl+V, e respondi assim, olha querida, se Deus criou Eva quando Adão não tinha ninguém ali naquela terra, para ele, Deus com certeza está tocando o coração de algum homem para poder ser o teu marido. Deus cria todas as coisas para nós usufruirmos, para nós administrarmos, para nós melhorarmos. Ele preparou para nós, a gente ainda fica com essa dúvida, achando que Ele não vai resolver, achando que Ele não vai trazer. Deus é suficiente, irmãos. Deus é suficiente. O problema da gente se preocupar tanto é que a gente esquece a nossa origem. Quando a gente se lembrar da nossa origem, a gente vai aprender a se submeter mais a Deus. Sabe qual é a tua origem? Pó. Pó é a tua origem. Verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito do pó da terra. É por isso que quando a gente morre e passam-se os anos, o ser humano vira pó. A gente volta às nossas origens. Deus formou o nosso corpo do pó. E é por isso que a gente tem que ter humildade quando vai viver a nossa vida. A gente tem que ter humildade para com Deus. A palavra humildade, você sabe de onde vem? Humus, que a origem também é terra. Nós temos que mostrar essa humildade sabendo diante de Deus que nós viemos do pó.
sabendo que nós não controlamos a nossa vida, sabendo que nós não sabemos de nada, sabendo que Ele dirige melhor do que nós, sabendo que Ele quer que a gente descanse, Ele quer nos guiar. E cada vez que a gente ora, isso é maravilhoso. Porque pode ser que às vezes a gente se esqueça que a gente veio do pó da terra. Mas eu posso te falar, eu estava falando com Deus hoje isso daí, orando por esse sermão. E eu pensei nisso. Eu falei, Senhor, realmente, eu posso às vezes ter dúvida de que eu vim do pó da terra, mas o Senhor nunca se esquece que eu vim de lá. O Senhor sabe que eu vim de lá. O Senhor tem certeza que eu vim de lá, porque o Senhor me criou do pó da terra. E o Senhor sabe que nós somos frágeis, irmãos. O Senhor sabe que nós somos sensíveis. O Senhor sabe que a gente se quebra. E o Senhor prepara uma vida para nós com traumas que não vão perdurar para sempre, com problemas que não vão exaurir as nossas forças, com tempestades que não vão fazer a gente naufragar. Deus sabe das nossas origens, Deus sabe que nós somos pó, e Deus sabe as batalhas que nós precisamos enfrentar e as batalhas que nós não temos condições de enfrentar. Existem tempestades na vida que você pode resolver. Para essas você tem que pedir força para Deus para conseguir administrar. Existem batalhas na vida que não dependem de você. E essas você tem que aprender a descansar em Deus. O mais importante é pedir sabedoria para Deus, para conseguir saber a diferença, de escolher as suas batalhas. Saber quais são aquelas que eu posso resolver. E saber quais são aquelas que eu tenho que deixar Deus resolver. Aquilo que você pode resolver, Deus não move uma palha. Mas aquilo que você não pode resolver, Deus move os céus, Deus move o universo para tornar possível para você. Descanse em Deus. Tenha humildade. Não queira resolver os teus problemas, saiba que aquele que governa a sua vida é melhor. Versos 8 e 9, vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, Deus suprindo as necessidades do homem. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos até aqui. O que era a árvore da vida? A árvore da vida era aquela ferramenta que daria imortalidade para o homem. Ela estava colocada ali em uma posição no jardim do Éden, e o homem comeria daquela árvore e ganharia imortalidade, longevidade, cada vez mais e cada vez mais, até poder usufruir de todo o seu relacionamento com Deus. Até poder continuar desfrutando do seu relacionamento com Deus até a eternidade da eternidade. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era aquela árvore que Deus proibiu de comer. Não é que a árvore tinha um poder mágico em si mesmo de trazer pecado para a vida do homem, mas quebrar o mandamento de Deus, desobedecer a Deus, faria com que ele se corrompesse. Porque ao desobedecer a Deus, o homem saberia o que é desobediência. Pastor, o homem foi criado perfeito? O homem foi criado perfeito. Como Deus é perfeito. Mas o homem não é perfeito pelo mesmo motivo que Deus é perfeito. Vou explicar. Deus, ele sabe o que é bom e Deus sabe somente o que é mal. E ele não pratica o mal. Esse é Deus. O homem, quando era perfeito, ele só conhecia o que era bom. Ele só conhecia o que era perfeito. Se você chegasse para Adão e falasse mentira, ele, mentira? O que é mentira? Aí você ia falar o contrário da verdade. Ele, o que é o contrário da verdade? Ele só saberia o que é verdade, porque ele não conhecia o que era mentira. E quando o homem ele prova da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele aprende o que é desobediência e então continua cometendo pecado e é afastado de Deus.
Agora olha só que interessante. Deus deixa essas duas árvores ali bem no meio do jardim do Éden. A árvore que daria a disposição para um relacionamento com Deus, ter cada vez mais imortalidade, provar cada vez mais de perfeição e viver com Deus para sempre. E uma outra árvore ali que traria destruição, que separaria o homem de Deus. Deus criou o homem em um ambiente de descanso. E o homem, ele tem a opção de pecar, de desobedecer, ou de continuar usufruindo do seu relacionamento com Deus. Quando você é chamado para uma posição de descanso em Deus, o que você tem que fazer? Como é que você tem que viver? Você tem que viver uma vida longe do pecado. Esse é o propósito de Deus para você. Você quer descansar em Deus? Então viva uma vida longe do pecado. Porque às vezes os problemas da vida trazem fugas para a gente, não é assim? Não, eu estou passando por tanto problema que até os irmãos da minha igreja vão entender se eu pecar. Até os irmãos da minha igreja vão entender se eu cair. Não é assim que funciona. Não permita que os problemas te tragam fugas para longe de Deus. Não permita que as aflições, que as tempestades, as adversidades te façam pecar. Esse não foi o propósito de Deus para o homem, como não é o propósito de Deus para você. Ter uma vida suja, ter uma vida em pecado. Às vezes vem algumas pessoas se aconselhar comigo e falam, está vendo, pastor, esse problema? Eu não escolhi esse problema, eu estou enfrentando esse problema, é terrível. E eu respondo, é verdade, irmão, você não escolheu esse problema, você está enfrentando esse problema, só que você está tomando atitudes que estão deixando o problema pior do que ele é. Você está trazendo fugas que estão afastando a presença de Deus da sua vida. Problema e luta não é desculpa para o cristão pecar. Pelo amor de Deus, né? Eu não tive nenhum caso aqui, mas aqueles crentes mimados, né, que chegam diante de Deus, Senhor, se o Senhor não der, eu desvio, viu, Senhor? Se o Senhor não resolver, eu desvio, viu, Senhor? Deus não está ligando, pode ter certeza. Deus não vai resolver os seus problemas para você não desviar. Deus vai permitir você quebrar a cara e vir rastejando para Ele de novo. Porque quem precisa de um Salvador é você, não é Ele não. Vamos continuar lendo. E saiu o rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Olha onde Adão estava colocado, entre 4 rios abundantes. O nome do primeiro é Pison, esse é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, há materiais preciosos ali onde Deus colocou Adão. E o ouro dessa terra é bom. Não é ouro de tolo, não é ouro falsificado. É um minério bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, outras pedras igualmente preciosas. Foi aonde Adão havia sido colocado. E o nome do segundo rio é o Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é o Idequel. Esse é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio, esse rio eu conheço pessoalmente, é o rio Eufrates. E tornou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha que interessante. Adão foi colocado por Deus em uma posição altamente privilegiada. Ele estava cercado por 4 rios. Ali perto havia minérios, pedras altamente preciosas, em uma terra boa que sempre daria fruto de maneira rápida, de maneira grandiosa, de maneira maravilhosa. E toda essa confiança que Adão tinha, ele colocou tudo a perder. Mais tarde nós vamos ver que ele provou da árvore de conhecimento do bem e do mal, entendeu que era pecado e corrompeu a sua natureza. E é por isso que todos nós estamos aqui essa noite, aprendendo a lutar contra a nossa natureza. Irmãos, uma outra coisa me ocorre. É verdade que a gente precisa aprender a descansar em Deus em meio aos nossos problemas. Mas é verdade também que a gente precisa aprender a agradecer a Deus por tanta coisa que Ele faz.
Você é grato a Deus? E é o que eu falei aqui na sexta-feira. As pessoas não gostam muito de dizer que são ingratas, né? Às vezes admitem que contam mentira, às vezes admitem que olham pornografia, às vezes admitem alguns pecados, mas chamam um crente de ingrato. Ó, irmão, você é ingrato. Eu! Dá um piti. Perde o equilíbrio, perde o emocional. Ninguém gosta de ser chamado de ingrato. É um rótulo que ninguém gosta de ter. Mas se a gente olhar para dentro de nós, de verdade, será que as reclamações que a gente está fazendo, as murmurações, o quanto que a gente fala da vida, será que são realmente procedentes? Eu tinha 16 anos, ia numa dentista. Eu lembro que uma mocinha que eu namorei, chamada Rafaela, com 16 anos de idade, faz isso não, viu, Vini? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Ela terminou comigo, nossa, aquilo ali me acabou, meu Deus do céu. Era um mês de namoro, mas para mim foi a vida, foi o casamento, né? Chegava para dentista, eu levantava, eu chorava. E ela, menos, Ivan, menos, Ivan. Muitas vezes a gente age com Deus assim. Pega um probleminha desse tamanho e reclama e murmura e ao mundo fundo. Age que nem adolescente, com todo respeito aos adolescentes presentes. E aí Deus é obrigado a falar, menos, querido, menos. A gente precisa agradecer a Deus também por aquilo que a gente é. A gente também precisa aprender a agradecer a Deus por aquilo que a gente tem. A gente precisa aprender a agradecer a Deus pela posição que Ele nos confiou. Querendo ou não, você tem emprego, nada está te faltando. Você tem vida, você tem saúde. Você tem raciocínio, intelecto, pensamento. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Todas essas possibilidades Deus colocou diante de você. Isso não é motivo para você agradecer. Deus, Ele te salvou. Você era um pecador, pecadora miserável. Ele te salvou, Ele te regenerou, te deu uma nova natureza. E você pode se alegrar na salvação que Ele te deu. Isso não é motivo para você se alegrar. Quando você quiser reclamar dos problemas da vida, lembre de como você tinha a mente poluída na sua antiga natureza. Lembra de quando você era maligno, de como você planejava o mal, de como você queria o mal. Lembra de tudo isso. E de quem você agora, sem Jesus, você estaria aí por aí afora, bebendo o esgoto do seu próprio pecado, sendo um mau exemplo para essa geração, para essa sociedade. No entanto, Jesus te salvou, Ele te tirou do lamaçal que você estava. A gente precisa aprender a ser grato e a não quebrar a confiança que Deus nos dá. Olha só, o verso de número 16, verso de número 17, para encerrar a mensagem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Morrer fisicamente falando, porque o acesso à árvore da vida foi quebrado. Hoje nós não temos mais essa árvore. E também morrer espiritualmente, porque todos aqueles que não têm um relacionamento de filho com Deus nessa terra vão passar a eternidade no inferno, longe de um relacionamento como filho de Deus, como filha de Deus. Só vão receber a ira de Deus em seus corpos. Todos os dias quando a gente acorda sendo cristão, nós temos duas opções. Ou a gente pode tomar atitudes terríveis, a gente pode pecar, a gente pode nos inclinar para a morte, ou a gente pode se inclinar para a vida. Ou a gente pode piorar o nosso relacionamento com Deus, ou a gente pode melhorar o nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, o que Deus quer de mim? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Como é que eu vivo? Abra rapidamente em Miqueias 6,8. Vai encerrar essa mensagem. Miqueias 6,8.
Eu percebi enquanto estava fazendo essa mensagem que esse verso ele se encaixava como uma luva em descanso com Deus e nas atitudes que a gente precisava tomar. Nossa, se encaixa muito bem. Miqueias 6,8 nos mostra o que Deus quer de nós. São entre os profetas menores, tá, irmãos? Miqueias 6,8, olha o que ele diz. Seis 8 diz: Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Olha o que Deus está pedindo de você. Que você pratique a justiça e ame a beneficência, ame a bondade e ande humildemente com o seu Deus. Olha, posso te falar uma verdade? Muitos problemas que a gente tem na vida servem para nos humilhar. Eu estava refletindo as minhas próprias lutas esses dias atrás. E eu comecei a agradecer a Deus. Senhor, isso está me humilhando tanto. Senhor, isso está me rebaixando tanto. Senhor, isso está me fazendo tão dependente de você. Eu só tenho uma palavra. Obrigado, Senhor. Porque isso vai me fazer andar humildemente contigo. E quando a gente aprende a andar de maneira humilde diante de Deus, Ele nos leva a praticar justiça, Ele nos leva a amar a bondade, a andar com Deus, e a gente se sente mais descansado. Eu sei que você anda ansioso, eu sei que você anda preocupado, mas posso te falar uma coisa? Lance sobre Deus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Todos esses problemas e situações adversas que Ele permite entrar, é para a tua melhora, é para o teu crescimento. É para que você amadureça no seu caráter, se torne mais parecido com Jesus. É para que você seja mais humilhado. Porque quanto mais humilhado você for, mais Ele vai ser glorificado em você. E não pense que as pessoas, ao verem as suas fraquezas, elas vão caçoar de você, elas vão fazer chacota de você. Quanto mais as pessoas zoam você, quanto mais as pessoas fazem chacota de você, mais Deus é glorificado. Porque você está provando servir um Deus, mesmo nas suas fraquezas, mesmo nas suas limitações, mesmo nos pecados que você cometeu. Deus, Ele gosta de pegar as coisas que não são para confundir as que são. Esse é o nosso Deus. Deus, Ele te mostrou que é bom. O que Ele pede de você, senão que você pratique a justiça, ame a bondade e ande humildemente com o teu Deus. Aprenda a ser humilde, a confiar em Deus. Fique de pé, vamos orar. Quero orar com você. Nosso problema é que a gente não consegue olhar o futuro. Porque passam-se os anos, às vezes só alguns anos. E a gente olha para trás e vê os problemas e vê as adversidades e consegue declarar: Senhor, como isso foi bom para mim. Traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória todas as lutas que você descansou em Deus, todos os problemas que você superou. É sinal que essas adversidades que você está enfrentando não vão durar para sempre. É sinal que o mesmo Deus que foi suficiente ontem, é suficiente hoje e vai ser suficiente amanhã também. Pai Santo, Eterno Deus, em nome de Jesus, eu entrego esse povo, Senhor, nas suas ansiedades, nas suas preocupações, nos seus dilemas, nos seus problemas. Em nome de Cristo Jesus eu peço, Pai, que o Senhor enxugue cada lágrima que eles têm derramado diante de Ti, Senhor. Diante de Ti. Porque eles têm escolhido enfrentar esses problemas diante da Tua presença. Se humilhando.
lembrando a sua origem, que vieram da terra, que não governam as suas próprias vidas, mas que o Senhor é a resposta. Não é a solução do problema, mas é o Senhor que é a resposta. Que todas essas lutas nos levem a uma maior visão de quem Tu és, Senhor, e não uma melhor solução para os nossos problemas. O Senhor possa moldar a nossa vida, Pai, de forma que tudo que o Senhor fizer através desses desafios seja escrito na eternidade, para a nossa melhora, para o nosso crescimento. Nos faça tirar os olhos daquilo que é terreno. Nos faça tirar os olhos daquilo que é passageiro, do que vai ficar aqui. Nós queremos olhar para a eternidade, nós queremos olhar para aquilo que está além daqui, Senhor. Por mais que muitas vezes seja difícil, nas nossas limitações, fraquezas, pecados, tentações que sucumbimos. Oh Deus, em nome de Jesus, nos confronta e nos reduz, para que a gente saiba que o Senhor é Deus, que Tu é a vingança, que o Senhor é quem milita por nós, que não só vai à nossa frente, mas está ao nosso lado, que nós temos um intercessor junto ao Pai, que também é homem, que passou por tentação, e sabe também das nossas origens, Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor nunca permitiu que nenhum problema nos levasse a uma distância maior do que a Sua graça pudesse nos abraçar, Senhor. Ela é presente e é real, e nunca foi tão real como é hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, as ricas e doces consolações do Espírito Santo e o sangue de Jesus possam te fazer descansar em Deus, em oração, desde agora e para sempre. Amém.